Uma boa noite para vocês todos que estão escutando. Estou aqui em Unai, Minas Gerais, falando de noite para vocês, assim no surto. Eu prefiro ver a cara da pessoa, fica muito mais fácil poder conversar. Mas de qualquer maneira, a gente faz o que pode. Eu agradeço o convite de poder dizer alguma palavrinha e até me preparei um pouco para falar sobre a origem do Sebi, contar alguma coisa do Deuteronômio e uma mensagem. Sobre a origem do Sebi, eu sempre lembro, o Sebi já existia quando nasceu, porque já existia a leitura popular em todo canto. Então o Sebi nasceu mais para articular, aprofundar, legitimar e fazer divulgar cada vez mais essa leitura da Bíblia. E uma coisa que então falaram para mim, você tem que participar, junto com um pastor protestante, do pastor Iranildo aqui de Unai, de Angra dos Reis, era lá que a gente está trocando até as datas. E junto com o Iranildo, nós nos reunimos lá no convento do Carmo, convento velho, e sabe como é que a primeira coisa que a gente fez para oficializar, ele disse para Iranildo, você sabe como é que a gente faz? Ele disse, eu não sei. Eu disse, eu também não sei. Vamos rezar um salmo. E aí a gente rezou e foi quase que Deus fazendo isso. O Salmo 146. E aí vou até ler o que diz este salmo. Parece que foi feito para o Sebi. Diz assim: feliz quem se apoia no Deus de Jacó, quem coloca sua esperança em Javé, seu Deus, porque ele faz justiça aos oprimidos, dá pão aos famintos, liberta os prisioneiros, abre os olhos dos cegos, endireita os encurvados, ama os justos, protege os estrangeiros e sustenta o órfão e a viúva. Sabe por que eu fiz assim com os dedos? Para dizer, são as 8 bem-aventuranças do Antigo Testamento. E Jesus conhecia esse salmo, se orientou por este salmo e tudo o que ele fez está escrito nesse salmo. E a partir daí o Sebi foi crescendo, seguindo o rumo normal, o pessoal se organizando, quase que do jeito que acontecia, e do jeito que as necessidades apareciam, foi se organizando e hoje está aí no Brasil inteiro, e até fora do Brasil, em muitos lugares, cresceu para além daquilo que a gente esperava, porque no fundo é a palavra de Deus que chamava e orientava. E foi crescendo e se organizando de acordo com as exigências da caminhada. E eu lembro 3 coisas que ficavam sempre presentes em tudo que a gente fazia. Até anotei aqui: ter presente a realidade bem concreta do povo onde a gente vive. Nunca esquecer isso, porque foi o que Jesus fez. Uma outra coisa, olhar o texto sem puxar a brasa para a sardinha, respeitar o texto bíblico do jeito que está aí e misturar tudo com reza. E assim o Espírito Santo consegue atuar. E assim é que a gente faz até hoje em todo canto. Esta tribo é café, leite e açúcar, 3 coisas. É o texto do jeito que está aí, a realidade concreta do povo e a reza misturada. E isto é um pouquinho o começo do Sebi. E assim, acho que a resto da história que vocês também conhecem. Teve celebrações aos 20 anos lá em Recife e em Caruaru. Muitas vezes a gente andou por aí nesses vários encontros. Só Deus é que sabe quantos encontros a gente foram feitos, mas o que importa no Sebi mesmo é aquilo que o povo faz na base, essa atitude bem concreta, lendo a palavra de Deus dentro da realidade. Isso foi um pouquinho a origem do Sebi. Agora vocês pediram também dizer uma palavrinha sobre o Deuteronômio, que é o livro do mês da Bíblia deste ano. E Deuteronômio não é um livro fácil, não. A gente, junto com Francisco Rufino, a gente conseguiu fazer um livrinho com um título muito bonito: Revelar o Amor de Deus. Quer dizer, porque no Deuteronômio tem umas trechos difíceis de se entender, mas no global o livro é bom e e Deuteronômio significa segunda leitura. O Deuteronômio, no fundo, fez o que faz o Sebi. A gente relê a Bíblia, uma nova leitura. A Bíblia nasceu no Monte Sinai, lá no deserto. E Deuteronômio é a segunda leitura da lei de Deus, que foi feita 40 dias depois
perto de Jericó, antes de atravessar o Jordão. Então é a segunda leitura atualizada da primeira leitura da lei que receberam do próprio Deus no Monte Sinai. E assim é o que um pouquinho assim também faz o SEBI. Cada vez é uma Deuteronômio, uma segunda leitura, ler sempre de novo o mesmo texto, e na medida que você lê o texto numa nova situação, novas coisas você vai descobrindo dentro do próprio texto. E assim o Deuteronômio revela uma grandeza muito maior do que a primeira leitura, que está um pouquinho dentro do livro do Êxodo. Assim a Bíblia nasceu deste mesmo jeito, com uma segunda leitura. E aí tem, só para lembrar aí do momento do nascimento do Deuteronômio, para pegar a chave. No ano 720 a.C., a norte, o reino do norte foi totalmente destruído, não sobrou nada. Alguns conseguiram escapar, foram para Jerusalém e levaram a notícia. E disseram assim: se aqui em Jerusalém não fizermos uma séria revisão, vamos sofrer do mesmo jeito. Aí começaram toda uma nova e novo esforço de ler a Deus, de ler a lei de Deus, e uma observância mais concreta deste esforço de atualizar a lei de Deus na nova situação lá no sul, no ano 700 até o ano 600, foi nascendo o livro do Deuteronômio. E assim, três coisas que a gente insiste. O amor de Deus é maior que o pecado do povo. Isso transparece. E a insistência na observância da lei de Deus. São as duas coisas para entender uma chave importante, para entender bem o livro de Deuteronômio. O amor de Deus é maior do que o pecado. Para a gente nunca desistir, desanimar. O amor de Deus é maior, aí a gente sempre retoma fôlego e pode continuar andando. E nos textos difíceis, que tem uns textos muito difíceis, sobretudo no finzinho, uma violência extrema, nem vale a pena de ler, porque eu digo isso porque tem trechos na Bíblia que, por exemplo, nos textos do Salmo 109, da mesma violência, é omitido nas leituras que o Vaticano faz nas igrejas, quer dizer, já fazem uma seleção de textos, e esta violência extrema, depois que Jesus veio, não dá mais para caber na nossa cabeça. Então, eu gostei muito de ver que na Bíblia, eu descobri que eles não colocaram esse salmo violento, e esses textos violentos não cabem mais, mas estão na Bíblia, e a gente tem que ter uma chave para explicar para o povo não ficar preocupado demais, ou usar para outras finalidades que não cabem mais dentro da lei de Deus. Isto é um pouquinho sobre o Deuteronômio, e a mensagem que eu tenho no fundo é o que todo mundo já sabe. O que eu vou ensinar para vocês que vivem trabalhando aí dia e noite para divulgar a palavra de Deus? A minha mensagem é continuar fazendo o que estão fazendo, para que, assim como todo mundo, quando ouve do Nordeste, lembra desse trabalho bíblico que foi feito na base e continua sendo feito, porque lá está a origem de tudo. Na hora que a gente esquece a base, é como tirar a peruca e o cabelo desaparece, aparece só uma careca. Muitos fazem da Bíblia uma peruca com que cobre a realidade. Essa não é a Bíblia nossa. Ele nasce da realidade e tem que sempre voltar à base para poder estar tanto da Bíblia como na realidade do povo. Eu falei um pouquinho meio confuso, misturado com tudo, mas acho que está dando para levar. E peço para que Deus abençoe a todos nós e todos vocês e nós aqui, que estou rezando aqui, estou numa capelinha do nosso convento em Unai, onde a luz é um pouquinho melhor para fazer uma boa gravação que o Frei Reinaldo e o Frei Geraldo estão fazendo juntos. Então os três estamos aqui mandando um grande abraço para vocês.